Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, boa noite a todos vocês. Que Deus nos abençoe, que Jesus, nosso Mestre, nos ilumine e que os bons espíritos estejam conosco, nos envolvendo, nos trazendo harmonia, nos trazendo o auxílio que tanto necessitamos. A todos vocês, eu desejo na noite de hoje muita paz e que Deus possa estar conosco. Vamos estudar na noite de hoje, nós vamos refletir um pouquinho sobre a fé. Nós fomos convidados a estudar o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 1 a 5, onde os Espíritos falam para Allan Kardec e ele organiza o pensamento para nós sobre o poder da fé. E hoje, nos dias que nós estamos vivendo, nós percebemos como está sendo difícil de viver. Não posso comparar com outros tempos, já que eu não os vivi, mas eu posso afirmar, pelo que eu tenho visto no dia a dia, que não está sendo nada fácil para muita gente encarar os atuais dias. Eu encontro muitas pessoas que estão vivendo dias de medo, pessoas que estão realmente trancadas dentro de casa, pessoas que estão desanimadas, pessoas que perderam a vontade de fazer qualquer tipo de coisa, de participar de qualquer tipo de evento por medo. E essas pessoas se encontram inteiramente aflitas. E quando elas precisam sair de casa por uma necessidade que realmente as façam sair de casa, elas saem realmente apavoradas. Essa semana mesmo eu atendi uma pessoa que estava tremendo, um senhor não de muita idade, relativamente jovem, mas que tremia de medo, vivendo um verdadeiro pânico social, um pânico por estar fora de casa, um pânico por estar próximo a outras pessoas. E ele olhava para os lados com medo de alguém se aproximar, ele ficava medindo com o olhar a distância que ele estava das outras pessoas, um medo enorme de encostar em alguma coisa, vivendo realmente um verdadeiro pânico, um verdadeiro sentimento de pavor. E são pessoas que trabalhavam, pessoas que viviam em sociedade, pessoas que se divertiam, que participavam de grupos e que, em função agora da pandemia, estão vivendo esses momentos. E o que nos chama a atenção é que o número não é pequeno. Realmente são muitas pessoas que vivem esse estado. Muitas pessoas saem de casa por necessidade, porque precisam trabalhar, precisam continuar exercendo as suas obrigações, mas estão com medo, vivem angustiadas. E nós percebemos com isso que a capacidade das pessoas de interagir, a capacidade das pessoas de produzir, a capacidade das pessoas aprenderem está diminuindo num grau bastante elevado. As pessoas não têm mais coragem de ver televisão, de ver um noticiário, porque se assustam. E elas com isso vão se retraindo tanto que deixam de exercer as suas atividades e de exercer as suas obrigações no dia a dia. E com isso elas vão adoecendo, e o número de pessoas portadoras de fobias sociais, pessoas portadoras de depressão e essas doenças, que são doenças graves, cada dia aumenta mais. Cada vez mais nós encontramos as pessoas adoecidas. E nós mesmos paramos para refletir de vez em quando se nós também não estamos nesse mesmo processo. Se nós também não estamos meio desanimados, se nós estamos um pouco afastados das nossas obrigações, das nossas atividades, se nós temos visitado as pessoas com a frequência que deveríamos, darmos aquela assistência, se não material, mas aquela assistência emocional que os nossos companheiros necessitam,
E percebemos que nós também estamos um pouco acanhados, que estamos também um pouco retidos, escondidos dentro de casa, nos afastando daquelas pessoas que necessitam de nós. Evidentemente que viver nesses dias não tem sido fácil, principalmente para aquelas pessoas que necessitam do amparo, daquelas pessoas que necessitam das visitas, daquelas pessoas que necessitam do amparo material, e esse amparo material não está chegando por algum motivo. E nós encontramos também pessoas que estão passando por sérias necessidades no dia a dia. Necessidade de alimento, necessidade de agasalho, necessidade de medicação, necessidade de assistência. E enquanto nós vivemos envolvidos por esses medos, enquanto nós vivemos envolvidos por essas situações que estão nos fazendo encolher, as necessidades do ser humano vão aumentando, as necessidades emocionais, as doenças vão aparecendo cada vez mais e todos nós vamos ficando necessitados. E nós precisamos reagir a tudo isso. Nós precisamos voltar a viver em comunhão, nós precisamos voltar a viver em sociedade, nós precisamos voltar a nos encontrar, a trocarmos os nossos olhares, as nossas vibrações, é claro, sem, contudo, deixarmos de tomar os cuidados necessários. Eu vinha subindo aqui, entrando no centro, subindo a rampa e vendo as fotografias de 10 anos atrás, e que saudade enorme. Que saudade de ver esse salão lotado, de ver as cadeiras todas ocupadas, a gente precisando se espremer ao lado um do outro para que todos coubessem. Que saudade, que vontade de poder fazer isso novamente. Talvez seja um momento de reflexão, de percebermos como é bom estarmos juntos, como é bom ter o próximo ao nosso lado, literalmente, de termos ele perto de nós, sentirmos a vibração, o calor dele. Às vezes nós perdemos alguma coisa para aprendermos a valorizar. Nos é retirado alguma coisa para que a gente dê o valor àquilo que nós tínhamos. Talvez nós estejamos sendo obrigados no momento a vivermos longe para percebermos como é bom estar perto, para percebermos como que o outro é importante em nossas vidas, o calor, a energia dele é importante para nós. Mas é um momento que nós precisamos passar enquanto não aprendemos. Enquanto não tirarmos todo o proveito dessa grande lição que o planeta vem nos oferecendo, precisamos aprender, precisamos nos educar, precisamos reagir dentro de nós em relação a tudo isso que estamos vivendo. E aí, então, nesse momento, que nós não podemos estar ao lado do outro para abraçar aquele outro que nos encoraja, aquele outro que nos dá força, aquele outro que nos sustenta, enquanto eu não posso fazer isso, porque a pandemia nos impede, nos obriga a estar distante, quem que eu vou trazer para perto de mim, quem que eu vou colocar ao meu lado para me dar essa sustentação? Quem que vai fazer a vez desse companheiro, desse amigo que não pode se aproximar de mim e que eu não posso me aproximar dele? Nesse momento, só algo nos trará a força que nos sustentará, que nos deixará de pé e que fará com que a gente continue caminhando. E esse algo é justamente a fé. Nesse momento que nós vivemos de dificuldade em todos os aspectos, somente a fé é capaz de nos sustentar. Somente a fé é capaz de nos dar coragem, de nos dar força, de nos dar ânimo, de nos fazer continuar com vontade de viver e de prosseguir. Sem a fé, nós não vivemos. Sem a fé, nós não sobrevivemos. Sem a fé, nós não enfrentamos absolutamente nada. Somente a fé
faz com que a gente vença o medo. Somente a fé faz com que a gente se sinta acompanhado, embora olhando para o lado estejamos sozinhos. Com a fé, a gente não se sente sozinho, a gente se sente acompanhado e muito bem acompanhado. Percebemos então que todas essas situações de dificuldades que nós estamos enfrentando, essa situação específica da pandemia que o mundo, né, está vivendo, é fundamental, é importantíssimo para desenvolver em nós a virtude que nós tanto precisamos, a virtude que nós chamamos de fé. Nós até hoje ouvimos falar na fé, nós estudamos pela fé, mas como é difícil conquistarmos a fé. No momento de uma provação, nós sempre vacilamos, nós sempre tememos, nós sempre duvidamos. E esses sentimentos de vacilação, de dúvida, de se reter, mostra justamente que nós não temos fé, porque a fé é o contrário de absolutamente tudo isso. E o Cristo nos ensinou que a fé que nós precisamos é a do tamanho de um grão de mostarda. Olha só, uma virtude que nós precisamos em tamanho tão pequenininho, tão ínfimo, para realizarmos maravilhas, para nos deixar de pé, para nos deixar vivos, para nos deixar fortes e felizes, nós não conseguimos. Nós não conseguimos conquistar. Ainda vivemos os dias com a falta de fé. E isso então nos faz adoecer, nos faz sofrer, nos faz agoniar. Então nós precisamos, à força, conquistarmos a fé. E o Cristo nos deu um grande ensinamento a respeito da fé, que nós encontramos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, entre os versículos 14 e 20, aonde o evangelista, onde Mateus nos conta uma bela passagem de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós vamos refletir todos juntos com ela. Nos conta Mateus, quando ele veio ao encontro do povo, ele, Jesus Cristo, um homem se lhe aproximou e lançando-se, de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu: ó raça de incrédulos, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não podemos nós, outros, expulsar esse demônio? Respondeu-lhes Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. É uma passagem lindíssima, como todas as passagens do Cristo, como todos os seus ensinamentos, e que nos faz refletir. A primeira coisa que me chamou a atenção quando eu estudei, quando eu li essa passagem, é que nós vemos dois exemplos de fé nesse ensinamento do Cristo. O primeiro exemplo é justamente a do homem que se atira aos pés de Jesus e suplica a Jesus que cure o seu filho. Isso é um exemplo de fé. Esse homem tinha fé. Se ele não acreditasse,
Se ele não confiasse em Jesus Cristo, ele não teria ido ao encontro dele, ele não teria se jogado aos pés do Cristo, ele não teria se colocado numa posição de humilhação para rogar ao Cristo que curasse o seu filho. Se ele fez isso, é porque ele acreditava, ele confiava que o Cristo era capaz de curar o seu filho. Vemos aí então esse exemplo de fé. Agora ele é descrito nessa passagem como um homem, ou seja, Jesus estava no meio do povo e um homem qualquer, um homem sem expressão. Ele não era doutor da lei, ele não estudava junto dos judeus, ele não era um frequentador de sinagogas, ele não tinha títulos, ele não era sequer um apóstolo ou um companheiro ou um seguidor do Cristo. Ele era um homem, simplesmente um homem. E nesse homem do povo, nesse homem que não tinha ligação nenhuma com religião, com atos religiosos, pois se tivesse, Mateus teria descrito para nós, esse homem demonstrou ter fé. Esse homem demonstrou acreditar, confiar. E nós temos o exemplo de falta de fé. A falta de fé está justamente nos discípulos do Cristo, nos apóstolos. O homem diz a Jesus: eu apresentei o meu filho aos seus discípulos, mas eles não puderam curar. E Jesus então se desabafa, diz: raça de incrédulos, né? Uma raça depravada, uma raça que não consegue confiar, que não consegue acreditar. Ou seja, aqueles homens que haviam sido escolhidos pelo Cristo, que conviviam com Cristo e que assistiam diariamente todos os milagres realizados pelo Cristo, não tiveram fé. Eles não tiveram confiança. E aí então nós paramos também para refletir. Eu tenho vínculo religioso desde que nasci. Desde que nasci que eu pertenço, né, que eu me vejo ligado a uma determinada religião, que eu estudo, que eu participo. E então eu às vezes paro para refletir. Será que eu tenho a fé desse homem, né, simples, que no entanto procurou o Cristo e se colocou diante dele e rogou e pediu na certeza que o Cristo poderia curá-lo? Eu às vezes paro para refletir em qual posição que eu estou. E muitas vezes eu me vejo na posição dos discípulos, daquele que busca o Cristo, que diz acreditar no Cristo, mas que muitas vezes vacila, mas que muitas vezes sente medo, mas que muitas vezes duvida, mas que muitas vezes não sente essa força necessária para realizar algo. Mas também nós podemos refletir o seguinte: o homem, ele depositou fé em quem? O homem aqui, que Mateus narra para a gente, ele deposita a fé no Cristo. Ele não deposita fé em si próprio. Ele se prostra diante do Cristo e ele acredita que o Cristo é capaz de realizar, que o Cristo é capaz de fazer. Mas ele não deposita fé em si próprio. Foi o que faltou aos discípulos do Cristo. Quando o menino foi apresentado a eles, eles não depositaram a fé necessária neles mesmos para que eles curassem o menino. Eles não tiveram fé em si próprios. Com certeza eles pensaram: se o Cristo tivesse aqui, ele no instantinho resolveria. Se o Cristo olhasse ou soubesse, no instantinho o problema estaria resolvido. Mas nós, quem somos nós? Eu não consigo. Nós ainda não depositamos a fé em nós. Nós pensamos muito no outro. Nós acreditamos que o outro vai ser capaz, que o outro vai ter o poder, que o outro vai resolver, mas não depositamos a fé em nós. E em nossas vidas, muitas vezes nós nos encontramos assim, paralisados, sem realizarmos absolutamente nada,
porque não acreditamos em nós, não colocamos a fé em nós, colocamos a fé no outro. Eu estou em casa, não estou me sentindo bem, então eu penso, eu vou ligar para o Pedro e vou pedir para o Pedro fazer uma mentalização lá da casa dele, que a mentalização dele, junto com a da Mônica e da Maiara, vai resolver o meu problema. Eu tenho a fé no Pedro, na Mônica, na Maiara, mas eu não tenho em mim. Eu deposito a fé no outro. Eu deposito a fé que eu vindo ao centro e que eu entrando na sala de passe e eu tomando um passe, aí sim eu vou resolver o meu problema. A solução está nas mãos do passista. Eu acredito nele, mas eu não acredito em mim. E muitas vezes não acreditamos na espiritualidade, porque quando estamos com um problema sério, eu penso, não, o Pedro ainda é meio fraco para resolver isso. Eu tenho que falar com alguém mais poderoso. Então eu esqueço o Pedro e eu vou procurar alguém que deve estar um pouquinho acima. E nós assim, então, vamos pautando as nossas ações, as nossas crenças, ainda no outro, naquele que nós acreditamos mais perto do Cristo, mais perto de Deus, e não depositamos a fé em nós próprios. Nós estamos sempre não acreditando, ou melhor dizendo, estamos sempre desacreditando em nós mesmos. E enquanto esse sentimento de falta de fé em nós mesmos, de descrença em nós mesmos, perpetuar em nós, estiver em nós, nós deixaremos de realizar muitas coisas que nós precisamos realizar em nossas vidas. E aí nós vamos, em primeiro lugar, buscar o exemplo material para as nossas vidas materiais. Quando nós queremos alguma coisa, quando nós desejamos verdadeiramente alguma coisa material, nós nos entregamos aquilo com tanta vontade, com tanta força, com tanta determinação, que a gente consegue, que a gente alcança. E nós temos muitos exemplos disso. Basta olhar para a televisão, que nós estamos passando aí pela Paralimpíada, e nós vemos lá os grandes exemplos de superação, de conquista e de alcance. Quando eu vejo uma pessoa que não tem os 2 braços e uma perna amputada mergulhar numa piscina e chegar do outro lado nadando, e eu com os 2 braços e 2 pernas quase morro afogado numa piscina de criança e não consigo sair do lugar, eu fico imaginando, aquilo dali é acreditar em si, aquilo dali é ter determinação, é falar para si mesmo, eu consigo, eu vou conseguir, e ele consegue. Então nós não precisamos muitos exemplos, basta olharmos a televisão que a gente vai ver todos os exemplos possíveis ali na televisão assistindo a Paralimpíada. E, no entanto, muitas vezes nós que temos saúde, que temos um corpo perfeito, que temos todas as condições necessárias, não acreditamos em nós e não realizamos absolutamente nada. Não vou estudar para esse concurso não, porque eu sei que eu não vou passar. É muito difícil, tem muita gente inscrito, eu não vou conseguir. E aí a gente nem tenta, a gente fica estacionado. Não, essa faculdade é muito difícil, eu não sou capaz. E a gente paralisa. Está tudo muito caro, construir essa casa não vou conseguir, exige muito dinheiro e eu não ganho para isso. E a gente não realiza. Agora, quando a gente quer, quando a gente se determina, a gente realiza. Porém, geralmente, o que faz a gente alcançar esse tipo de coisa, essas situações materiais, financeiras, posições sociais, ou até mesmo medalhas, é o desejo de se ver, não se superando, não se tornando melhor, mas aquele desejo de alcançar uma determinada posição social, de mostrar para o outro, eu não disse que eu conseguiria? Viu como eu sou capaz? Ou então o orgulho, né? A minha casa é melhor da do outro. Ralei para conseguir, me endividei, fiquei devendo a Deus e o mundo, trabalhei noite e dia, mas consegui. Agora eu posso mostrar para o outro que a minha casa é melhor do que a dele, é maior, é mais bonita, é mais bem equipada. É o orgulho que está nos movendo.
E muitas vezes o que nos move e nos faz realizar grandes feitos é o orgulho, é a vaidade, é a presunção. São sentimentos ainda inferiores que nos fazem chegar a determinados pontos. Mas, porém, aqueles sentimentos superiores, aqueles sentimentos felizes, ainda são fracos dentro de nós e não são capazes de fazer com que a gente alcance as verdadeiras realizações da nossa vida. Em vez de conseguirmos aquela casa material muito bem equipada, muito bonita, nós deveríamos pensar na casa espiritual que nós precisamos construir e que nós reencarnamos para isso. Aquela casa que deve existir dentro de nós. Mas para isso eu não tenho força ainda, porque o orgulho não me move ainda, a vaidade não me move ainda, a presunção ainda não me move ainda nessa direção. Todos esses sentimentos são sentimentos opostos, então eu não alcanço. Qual é o sentimento que vai me conduzir nessa direção? Qual é a virtude que vai fazer com que eu conquiste essas posições espirituais e não as posições materiais? A virtude da fé. A fé que vai ser a força motriz que vai nos impulsionar a alcançar as posições, os postos espirituais, que vai fazer com que a gente alcance, que a gente conquiste os bens espirituais. É a fé que vai fazer com que a gente conquiste. No entanto, essa fé, e aí nós vamos refletir aqui na passagem, é um sentimento tão poderoso que o Cristo se utiliza de um grão, de uma semente, melhor dizendo, de mostarda, que é ínfima, é o tamanho de uma cabeça de alfinete, para dizer para nós o tamanho que ela precisa ter dentro de nós para que a gente alcance um grande feito. E Jesus, numa linguagem simbólica, Jesus sempre se utiliza de uma simbologia, ele coloca do outro lado uma montanha. Quando Jesus se utiliza de uma semente de mostarda e de uma montanha, ele está querendo chamar a nossa atenção nessa linguagem simbólica para a diferença dos tamanhos. Um pequeno sentimento puro e verdadeiro é capaz de ser mais forte, de ser superior a uma grande montanha. O que ele está dizendo para nós é o seguinte: olha, um pequeno sentimento virtuoso, um pequeno sentimento feliz, um pequeno sentimento elevado, ele é capaz de superar todas as outras dificuldades, todos os outros monstros que nós encontramos pelas nossas vidas. Todos os nossos medos, todas as nossas dúvidas, todas as nossas preocupações podem ser superadas por um pequeno sentimento, porém virtuoso, porém um sentimento puro, um sentimento que nós poderíamos dizer numa linguagem popular, um sentimento do bem e não um sentimento do mal. Hoje o que nos move na grande maioria das vezes são os sentimentos do mal. Como eu já disse, o orgulho, a vaidade, a presunção. No dia que nós trocarmos esses sentimentos do mal pelo sentimento do bem, pela fé, pela virtude, nós, com pouco tempo, alcançaremos grandes feitos em nossas vidas. E os espíritos que orientaram a Kardec, e que assim dessa forma estão nos orientando, eles nos falam que as grandes montanhas que nós encontramos em nossas vidas, as montanhas representadas nos ensinamentos do Cristo, são justamente o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa presunção, o nosso medo, a nossa angústia, todos esses sentimentos que moram dentro de nós e que nos bloqueiam, e que não nos deixam enxergar a realidade, que não nos deixam enxergar o mundo lá fora
e não nos deixa enxergar o mundo aqui dentro. Nós olhamos e muitas vezes não conseguimos, vemos, porque temos a visão, temos o órgão da visão perfeito, conseguimos enxergar o que há de material na nossa frente. Mas nós não conseguimos perceber coisas que às vezes estão explícitas. A gente vê o outro, mas eu não consigo perceber que o outro está triste. Eu não consigo perceber que ele está preocupado, que ele está passando por uma situação difícil. E a gente só vê a parte material e mais absolutamente nada. E a gente passa, e a gente vai, e a gente não vê. A gente não percebe a dor do outro. Não percebemos sequer o mundo que nós estamos vivendo. Quanto de nós vivemos sem nos darmos conta das realidades sociais, do que nós estamos vivendo. Nós estamos por fora da política, ouvimos muito barulho na televisão, pessoas discutindo, um puxa para um lado, outro puxa para o outro, um defende uma corrente, outro defende outra, e a gente se sente perdido, sem entender absolutamente nada. A gente ouve falar de economia e a inflação subiu, o dólar subiu e as bolsas caíram, e a gente fica vivendo esse emaranhado sem entender absolutamente nada, muito menos sem saber o que fazer. E nós vamos passando pela vida, vamos passando pelo mundo, sem nos darmos conta direito do que estamos vivendo, do que está acontecendo conosco. A onda vai nos levando. Mas também vivemos, muitas vezes, sem nos darmos conta do mundo que está aqui dentro. Nós não nos conhecemos. Nós não sabemos quem somos. Nós não sabemos o que sentimos. Muitas e muitas vezes a gente pergunta para o outro, mas o que você está sentindo? E muitas vezes perguntam para nós, o que você está sentindo? E a gente não sabe definir. Outro dia me perguntaram, o que você está sentindo? E eu pensei, balbuciei, e eu não soube definir o que eu estava sentindo, porque eu não me conheço. Os sentimentos estão dentro de nós, embaralhados, confusos, e nós não sabemos identificar. E assim nós não nos conhecemos, nós não sabemos quem somos. E assim como nós vivemos nesse mundo material, meio perdidos e meio perplexos, assim também vamos vivendo no nosso mundo íntimo, sem nos darmos conta de tantas coisas que existem dentro de nós, de tantas coisas que existem em nossos pensamentos e em nossos sentimentos. E os dias vão passando, o tempo vai passando, o cabelo embranquece totalmente, a pele vai ficando enrugada, a vitalidade vai desaparecendo, e quando a gente percebe, a vida passou e a gente não se deu conta de absolutamente nada. Nós precisamos nos situar no mundo que nós estamos vivendo. Nós precisamos nos situar em nós mesmos. André Luiz, no livro O Mundo Maior, ele nos diz isso, ele nos fala, ele nos conta o que os orientadores espirituais dizem a ele. A grande maioria de nós, mesmo nós vinculados a uma determinada religião, muitas vezes passamos os nossos dias na Terra sem percebermos a importância de cada dia em nossas vidas. Acordamos atordoados porque temos diversos compromissos, porque já perdemos a hora, porque a condução vai atrasar, porque temos que fazer isso ou aquilo, e vamos nos entregando nesse burburinho e não nos damos conta do que nós temos que fazer em cada dia. Quando percebemos, já deu a hora, o tempo acabou, o sono já bateu, o corpo está cansado, e mais um dia se foi e nós não nos damos conta. Isso não nos é mais lícito, pelo menos a nós, que estamos tendo contato com a doutrina espírita, que estamos ouvindo o que os espíritos nos dizem, que estamos lendo, que estamos tendo contato com os ensinamentos espíritas. Isso não nos é mais lícito, não nos é mais permitido. Pelo menos nós precisamos acreditar e confiar naquilo que nós estamos estudando, que nós estamos aprendendo,
e nos entregarmos de corpo e alma, de coração, a esses ensinamentos. A isso que estamos sendo instruídos. O Cristo veio há 2000 anos, e ele não foi o primeiro. E ele também não foi o último. Os Espíritos estão conosco, nos auxiliando. Mas todos os dias nós enfrentamos nossas dificuldades e nós fazemos exatamente como esse homem fez. Nos desesperamos, entramos num estado de preocupação e de desequilíbrio enorme, ao ponto de perdermos o equilíbrio e às vezes nos prostrarmos, entregando o que seria responsabilidade nossa para o outro, achando que o outro que deve resolver a nossa situação, que deve resolver os nossos problemas, as nossas dificuldades. Fazemos literalmente aquilo que ouvimos: entrega na mão de Deus. Só que nós fazemos isso de forma equivocada. Nós devemos entregar nas mãos de Deus, sim, a confiança, mas com a consciência de que o trabalho é nosso. Então eu devo confiar em Deus, mas o equilíbrio sou eu que tenho que buscar. Resolver os meus problemas, sou eu que tenho que resolver. Encontrar saídas, sou eu que tenho que encontrar, eu que tenho que buscar, acreditando que o Pai está comigo e que os bons espíritos me iluminam, que os bons espíritos me auxiliam. Mas eu não posso passar essa bola para os bons espíritos, para o Cristo ou para Deus, e me sentar e achar que a solução vai cair dos céus. Eu não posso hoje me enfurnar dentro de casa para esperar a pandemia passar. Eu tenho uma obrigação no meu dia a dia. Existem pessoas que precisam de mim, que esperam por mim, que confiam em mim. E eu não posso simplesmente falar, não vou não, porque eu preciso me cuidar, eu preciso me resguardar, então eu não vou sair de casa. Eu vou colocar a máscara, eu vou botar o vidro de álcool em gel no bolso, eu vou guardar uma determinada distância, mas eu vou tomar os cuidados que eu preciso, mas o outro precisa de mim, e eu preciso estar com o outro. Eu preciso ter essa confiança em Deus, de que eu tenho um papel a cumprir na sociedade que eu vivo, na sociedade que me abraçou, na sociedade que me recebeu, na sociedade que Deus me colocou para que eu atuasse. De forma simples, não estamos aqui para realizar nenhuma grande ou enorme tarefa, mas para realizarmos aquele papel simples que a natureza nos confiou, que Deus nos confiou. E nós precisamos ter essa consciência, e nós precisamos confiar nisso. Todos nós somos espíritos, nós não somos corpos. O que perece é o corpo. O espírito sempre cresce, sempre se engrandece, sempre está mais forte. E nós estamos encarnados para realizarmos uma atividade de autoburilamento, de crescimento, de aprendizado. E é no meio social que a gente realiza esse aprendizado, esse crescimento. É com o próximo, é auxiliando, é olhando para ele e buscando atender às suas necessidades. Eu preciso confiar nisso. Eu preciso ter essa crença. Emmanuel nos diz, numa página muito bonita, que Deus resolve os problemas do homem por meio do homem. Essa é a frase que Emmanuel nos dá, nos ensinando. Deus resolve o problema do homem por meio do homem. Deus resolve o problema do homem por meio do homem. Deus se utiliza de nós para atender o outro. E eu não posso me esquivar nesse momento de me perceber como instrumento de Deus que vai atuar na vida do outro, que vai atender esse outro que está necessitando. Da mesma forma que eu não posso fechar a porta para o outro e achando que Deus vai vir diretamente na minha casa resolver os meus problemas.
Eu preciso compreender que se eu quero a ajuda de Deus, se eu quero a ajuda do Cristo, se eu quero a ajuda dos bons espíritos, eu tenho que abrir a minha porta para que o outro entre. Porque Deus vai entrar na minha casa por meio do outro. Os bons espíritos chegarão até mim por meio do outro, daquele que convive comigo. No dia que nós tivermos essa consciência e essa crença, essa confiança, nós viveremos em paz, apesar de todas as preocupações, apesar de todas as dificuldades. Mas existe algo a mais nesse ensinamento do Cristo que nós precisamos nos atentar, e evidentemente que não fui eu que raciocinei isso, não fui eu que cheguei a essa conclusão, mas foi à luz do nosso companheiro e irmão Emmanuel, que na página A Semente de Mostarda, que foi publicada na revista Reformador, de agosto de 1957, nos ensina. Emmanuel nos diz o seguinte, que a fé do tamanho de mostarda também tem uma simbologia muito grande. Não é apenas em relação ao tamanho dela, mas Emmanuel nos diz que o Cristo se utilizou do grão de mostarda para mostrar a nós como que nós devemos nos colocar diante de Deus. Ele faz uma comparação, como nós sendo o grão de mostarda e Deus as grandes montanhas, para que nós percebamos a diferença de tamanho que existe entre nós e nosso Pai Criador. Nós muitas vezes nos colocamos diante das situações com sentimentos de presunção, nós nos colocamos de forma vaidosa, nós nos colocamos achando que nós somos capazes e que o plano espiritual deve vir nos atender, nos socorrer de pronto. E Emmanuel, então, nos chama a atenção. Quando nós desejarmos verdadeiramente que a fé brote dentro de nós, que ela cresça dentro de nós e ela exerça, ela realize as grandes maravilhas que nós desejamos que ela realize, nós precisamos nos colocar desse tamanho. Nós precisamos olhar para nós e percebermos que sozinhos, por nós mesmos, não somos capazes de absolutamente nada. Em tudo há a necessidade que Deus esteja conosco. Se Deus não estiver conosco, absolutamente nada realizaremos. A fé, ela só realmente surge dentro de nós quando nós tivermos a consciência perfeita de que nós não somos nós, mas nós somos Deus vivendo dentro de nós desde o momento da criação. No dia que nós tivermos a confiança de que nós somos deuses, pois assim o Cristo nos ensinou, de que Deus está dentro de nós e nós nos vermos como a criação, a fagulha de Deus e não como seres maiores uns do que os outros, nós realizaremos grandes proezas e seremos capazes de muita coisa. Confiar em Deus, essa grande lição que os Espíritos trazem para nós. Que Ele nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que os bons Espíritos permaneçam conosco. Muito obrigado a todos vocês.